Item número SCP-1933. Classe do objeto seguro. Descrição: SCP-1933 é um homem branco obeso de meia idade. O SCP apresenta um quadro constante de intoxicação alcoólica moderada a grave. Os fluidos corporais, incluindo intercelulares e extracelulares, constituem inteiramente de uma substância idêntica em composição à bebida alcoólica conhecida como creme irlandês. Essa substância cumpre adequadamente as funções biológicas nos tecidos do SCP, apesar de tornar impossíveis os processos bioquímicos normais essenciais para a vida. Os cientistas da Fundação não foram capazes de determinar como o organismo de 1933 faz isso. SCP-1933 sobrevive através de uma dieta à base de creme, uísque irlandês, açúcar e óleo vegetal refinado, ingredientes comuns utilizados na produção de creme irlandês. O SCP prefere reforçar a sua dieta com pequenas quantidades de várias ervas e condimentos, geralmente café, mas estes não são essenciais para a sua sobrevivência. 1933 é incapaz de ingerir qualquer outra coisa que não seja um dos ingredientes utilizados no creme irlandês. Se o teor de álcool no sangue do SCP cair significativamente abaixo ou exceder uma faixa de 15 a 20% por litro teor alcoólico do creme irlandês, seu corpo exibirá efeitos de desnutrição aguda. Os fluidos corporais do SCP são seguros para consumo humano, somente se a ingestão for limitada a 25 ml ou menos em um período de 24 horas. Se um sujeito ultrapassar esse limite, existe um sério risco significativo de que todos seus fluidos corporais, sejam eles lágrimas, urina, suor, sangue, entre outros, sejam transformados em creme irlandês. Essa substância não cumpre as mesmas funções biológicas como fazem em SCP-1933, podendo ser potencialmente fatal. A probabilidade de que os fluidos corporais de um indivíduo sejam transformados em creme irlandês aumenta em aproximadamente 5% para cada ml adicional de fluido consumido. Não se sabe se os fluidos da vítima teriam o mesmo efeito anômalo que os fluidos do SCP se forem consumidos. Antes da contenção de 1933, ele era um sem-teto. Dormia nas ruas ou em prédios abandonados, vestindo sempre um terno de Papai Noel. Não só, mas também, ele roubava dinheiro para comprar comida e bebida necessários para a sua sobrevivência. Além disso, ele coletava os seus fluidos corporais em garrafas e tentava invadir as casas das pessoas na véspera de Natal, entre as 11 da noite do dia 24 de dezembro às 5 da manhã do dia 25 de dezembro, e colocava as garrafas embrulhadas do lado dos outros presentes embrulhados, com a intenção de que eles mais tarde sejam abertos e consumidos. O SCP afirma que essa atividade foi motivada pelo desejo de dar presente às pessoas e se recusa a acreditar que seus fluidos corporais são fatais se consumidos em grandes quantidades. Não foi determinado se ele está genuinamente inconsciente e não quer aceitar essa verdade, ou se ele está tentando ocultar intenções maliciosas. No entanto, um consenso geral entre os funcionários da Fundação que o estudam acreditam que a primeira hipótese é a mais provável. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1933 deve ser mantido em uma célula de contenção padrão, de baixa segurança, equipada com mobília. Ao SCP deve ser dado diariamente 2 litros de uísque irlandês, contendo meio litro de creme duplo com um teor de gordura inferior a 48%, junto com 25 gramas de açúcar de confeiteiro e 20 ml de óleo vegetal refinado. Como o SCP não está disposto a fazer a sua higiene pessoal, ele deve ser despido à força e tomado banho pelo pessoal de nível 3 semanalmente, e sua barba e unhas devem ser aparadas e cortadas semanalmente. Sua roupa suja deve ser considerada altamente inflamável e deve ser incinerada como risco de um suposto incêndio. Encerrando transmissão.